Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixe seu like, compartilhe e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor. Ou se preferir, seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agrada. E desde já, eu agradeço. Os dois atravessaram a porteira rangente da fazenda de Cesário, seguindo a casca vazia que pairava silenciosa no ar, como um fantasma sem alma. A propriedade parecia abandonada há anos, cercas quebradas, mato alto cobrindo o chão lamacento e a estrutura da casa grande se erguendo sombria contra o céu cinzento. A chuva havia cessado momentaneamente, mas o vento ainda uivava entre as árvores tortuosas ao redor. Johnny parou abruptamente e levou a mão ao nariz, fazendo uma careta de puro desgosto. Mas que cheiro horrível é esse? Se lhe soltou um riso baixo, cruzando os braços ao perceber o incômodo dele. Isso é eflúvio, Hunter. É a forma como ele marca seu território. Johnny franziu a testa tentando ignorar o odor que parecia uma mistura de carne podre, ferro oxidado e enxofre queimado. Não senti esse cheiro nas galerias da ponte de Edimburgo. Ele murmurou, franzindo ainda mais o rosto. Porque havia muitos cheiros por lá, e isso camuflava o dele, explicou Cilly, dando de ombros. Ainda assim é horrível, continuou ele protestando. Eles seguiram adiante, parando a poucos metros do celeiro. A estrutura de madeira velha rangia com o vento, e pequenas frestas entre as tábuas permitiam vislumbres da escuridão lá dentro. O cheiro fétido era ainda mais forte ali, impregnando o ar com uma espessa sensação de morte. Johnny respirou fundo e usou sua ecolocalização, enviando pulsos sutis de energia ao redor. Em segundos, ele sentiu o espaço dentro do celeiro se formar na sua mente, como um mapa detalhado, cada canto preenchido com sombras deformadas. Ele engoliu em seco. Há muitos corpos lá dentro, disse em um tom baixo, a seriedade se refletindo no peso de suas palavras, como os que foram encontrados na outra fazenda. E a outra casca? Johnny fechou os olhos por um instante, sentindo os movimentos sutis no solo abaixo do celeiro. Está quase saindo da terra, mas... Cilly se aproximou, sua voz carregada de urgência. Mas o que, Hunter? Ele hesitou, tentando decifrar melhor a sensação inquietante que captava. Tem algo acontecendo com ele. As palavras pairaram no ar como uma advertência silenciosa. Johnny estreitou os olhos e inspirou profundamente. Precisava de uma visão mais clara do que estava acontecendo lá dentro. Seu olhar se fixou em um pequeno movimento perto das pilhas de feno, ao lado do celeiro. Um rato esgueirava-se por ali, atraído pelo odor pútrido do eflúvio. Perfeito, murmurou. Johnny fechou os olhos e murmurou em um tom quase imperceptível. Seu domínio sobre o animalismo se estendeu até a pequena criatura, puxando-a para sua influência. O rato parou. Seus olhos brilharam brevemente antes de se voltarem para a entrada do celeiro. Com um pequeno estalo mental, Johnny se conectou à visão do animal. De repente ele viu através dos olhos do roedor. O interior do celeiro era um cenário grotesco. Corpos estavam espalhados pelo chão de terra batida, alguns em estado avançado de decomposição, outros parecendo recém-chegados àquele destino sombrio. A madeira das paredes estavam manchadas de umidade e sangue escurecido, e cordas de couro podre pendiam do teto, como se tivessem sido usadas para prender algo que lutou ferozmente.
Mas o que realmente chamou sua atenção estava no centro do celeiro. O demônio estava ali, ou pelo menos o que restava dele. Seu corpo tremia, a pele se contorcendo em espasmos antinaturais. Algo estava errado. Ele parecia instável, como se estivesse sendo puxado de dentro para fora. E então Johnny percebeu. O ocupante original ainda estava lá dentro. E estava lutando para voltar. Johnny se afastou com Cilly o mais rápido que pôde, os dois deslizando entre o mato alto e úmido que cercava o celeiro. A vegetação espessa ajudava a ocultá-los, mas cada passo que davam produziam estalos sutis nas folhas encharcadas pela chuva recente. Eles se abaixaram atrás de um velho tronco caído, ocultando-se nas sombras enquanto observavam atentamente o interior da construção. A porta larga do celeiro se abriu com um baque seco, e duas figuras se distinguiram na penumbra. A primeira era a criatura que abrigava o demônio, uma forma grotesca e distorcida, humanoide apenas em silhueta, mas com membros alongados e pele repuxada sobre os músculos estranhos. Ela segurava outra figura pelo pescoço, mantendo-a erguida com facilidade. O demônio, ainda preso no corpo do hospedeiro desgastado, se debatia, arranhando a mão da criatura com dedos crispados, emitindo guinchos baixos e desesperados. Porém, em vez de matá-lo imediatamente, a criatura hesitou ao ver sua casca vazia parada no meio do celeiro, como uma estátua espectral. Seus olhos, dois orbes negros e profundos, piscaram em confusão. Foi nesse instante de distração que ele simplesmente apertou os dedos em torno do pescoço do outro e, com um estalo seco, rompeu a espinha do demônio que o havia possuído. O corpo amoleceu em seus braços, mas com um gesto cuidadoso, ele o acomodou no chão como se estivesse preparando algo. Johnny cerrou os punhos, o instinto lhe dizendo para atacar naquele exato momento. Mas antes que pudesse se mover, Cilly segurou seu pulso e sussurrou em seu ouvido. Ele vai trocar de pele. Quando estiver vulnerável, nós atacamos. Johnny trincou os dentes, mas assentiu, mantendo-se imóvel ao lado dela. A criatura então se inclinou sobre o corpo inerte, sua mandíbula se deslocando com um estalo grotesco. A boca se abriu muito além do limite humano, revelando fileiras de dentes serrilhados. Sem hesitar, ele começou a devorar o cadáver inteiro, engolindo a carne em grandes e ruidosos bocados. O som era nauseante, ossos estalando, carne sendo rasgada e sugada com ruídos úmidos e grotescos. O tempo parecia se arrastar enquanto a criatura devorava cada fragmento do corpo. Então, quando terminou, ergueu o rosto para o teto do celeiro e soltou um grito estridente que ecoou por toda a fazenda, enquanto seu corpo se regenerava. Johnny se enrijeceu ao ver algo se erguer ao redor de sua cabeça. Finas barbatanas escuras que pulsavam como se estivessem vivas, vibrando em resposta ao próprio grito. Era um chamado, um aviso, ou talvez um ritual. Mas antes que ele pudesse agir, a atenção da criatura se desviou abruptamente para outro ponto. Da casa grande, uma voz idosa e carregada de medo rompeu o silêncio da noite. Não! Ele voltou! O demônio voltou para me buscar! Era Cesário. A criatura rosnou e, sem hesitar, alçou o voo, impulsionando-se em um salto predatório na direção da casa. Suas asas membranosas se abriram com um estalo surdo, levando-o rapidamente pelo ar. Droga! Johnny resmungou, já se preparando para persegui-lo. Ele olhou para Cilly, mas percebeu que ela jamais conseguiria acompanhar sua velocidade. Sem perder tempo, passou um braço ao redor da cintura dela e a ergueu sem esforço. Segure firme, avisou antes de disparar em velocidade sobrenatural, cortando o ar como um raio rumo à casa grande. Os gritos de desespero do velho Cesário ecoavam pela casa.
A porta da frente estava arrancada e caída no chão, deixando um rastro de destruição. Usando sua habilidade de ofuscação, Johnny se moveu silenciosamente para dentro, tornando-se invisível. Dessa forma, conseguiu se aproximar a tempo de impedir que o demônio atacasse o velho, que tremia atrás de um móvel tombado. Sem hesitar, Johnny ativou sua habilidade de potência, aumentando sua força de forma extraordinária. Com um golpe brutal no peito da criatura, ele a lançou para fora da casa, fazendo-a rolar pelo terreiro próximo ao milharal. Cilly entrou logo em seguida e correu até Cesário, que estava paralisado pelo medo. Ela o ajudou a se levantar, murmurando palavras de conforto enquanto seus olhos seguiam a batalha do lado de fora. No terreiro, o demônio se ergueu, sacudindo a poeira de sua pele retorcida. Ele torceu o pescoço de um lado para o outro, fazendo os ossos estalarem, e então fixou o olhar em Johnny, que parecia firme, pronto para o combate. Com um rosnado gutural, a criatura avançou. Johnny conseguiu se esquivar no último instante, mas não rápido o suficiente para evitar um arranhão profundo no peito. O demônio ergueu a cabeça para o céu e percebeu que já era dia. No entanto, Johnny havia manipulado o tempo, prolongando a escuridão nublada e impedindo que os raios do sol os alcançassem. Percebendo que o vampiro à sua frente não recuaria, o demônio decidiu acabar logo com aquilo. Ele sabia que sua última vítima estava dentro daquela casa, junto com a presa que escapara dele na última vez. O outro demônio o enganara e teve o fim que merecia, mas agora ele não perderia a oportunidade de permanecer ali, sem precisar esperar mais 7 anos para retornar. Johnny se preparou para o próximo ataque. A força do inimigo era esmagadora, mas desta vez ele não sairia derrotado como no primeiro confronto. O demônio então notou algo. Johnny não usava mais o colar que possuía antes. Um sorriso cruel surgiu em seu rosto. Com um rugido, ele se lançou sobre o vampiro com fúria descontrolada. Johnny respondeu com igual ferocidade. Garras rasgavam a carne, mordidas se aprofundavam, e ambos dilaceravam um ao outro com investidas brutais. O campo ao redor se transformou em um cenário de sangue e lama, enquanto os dois se enfrentavam em um combate feroz, cada um determinado a destruir o outro. Eles estenderam a luta para dentro do milharal, pisoteando as hastes secas e espalhando folhas cortadas pelo chão. Ambos estavam gravemente feridos, mas ao contrário do demônio, Johnny possuía controle sobre seu próprio sangue, impedindo-o de escapar de seu corpo. O demônio, em um movimento feroz, agarrou Johnny pela perna e o arremessou contra o solo com brutalidade. Antes que ele pudesse se recuperar, a criatura avançou sobre seu pescoço, suas presas prontas para rasgar sua carne. No entanto, Johnny reagiu a tempo, segurando a mandíbula do monstro com uma das mãos, enquanto com a outra cravou os dedos no peito da criatura. Suas unhas perfuraram sua carne e seu toque gelado encontrou o coração do demônio, fazendo a criatura estremecer e recuar instintivamente. Aproveitando a hesitação do inimigo, Johnny agarrou suas asas e o arremessou contra o chão, montando sobre suas costas. Seus olhos brilharam com determinação ao sussurrar: "Não sei como você morre, mas vou garantir que nunca mais volte a caçar inocentes sua aberração." Sem hesitar, ele usou seu próprio peso para imobilizar a criatura e começou a esquartejá-la com precisão e brutalidade. Primeiro arrancou-lhe as asas, depois os braços e a cabeça, e por fim as pernas. O corpo retalhado do demônio jazia diante dele, pulsando com uma energia sombria que parecia relutar em desaparecer, enquanto seu sangue negro misturava-se com a lama. Johnny então gritou: "Cilly!" Da varanda da casa, Cilly e o velho Cesário observavam o desfecho da batalha. Ela deixou o velho Cesário na varanda e correu até ele. Se aproximou e retirou de sua bolsa 7 recipientes de vidro, alinhando-os cuidadosamente no chão.
Murmurando palavras de poder, conjurou chamas espectrais que consumiram cada parte do monstro, transformando-as em cinzas, que foram direcionadas e depositadas nos recipientes um a um. Quando terminou, selou-os com feitiços e os guardou em sua bolsa. Sem a possibilidade de reunir suas partes, o demônio jamais poderia retornar. Por fim, Cilly voltou-se para as cascas vazias deixadas para trás. Queimou a mais recente, reduzindo-a a pó e selando-a em outro recipiente. A mais antiga ela preservou. A última carcaça foi deixada ali, no campo devastado. Johnny e Cilly ligaram para o chefe de polícia e logo a fazenda do velho Cesário estava tomada por viaturas e pela equipe da polícia técnica. O homem que muitos consideravam louco, na verdade, era apenas uma vítima atormentada por aquela criatura. O chefe de polícia, Edson Cardoso, chamou Johnny para um canto e perguntou em um tom sério: "Onde ele está, detetive Hunter? As pessoas vão querer ver o corpo do responsável por tudo isso. Onde está?" Johnny estreitou os olhos e respondeu com cautela: "Tem certeza que quer vê-lo, delegado? Aquilo não era humano, era o próprio demônio." "Eu sei muito bem o que ele era, Hunter. Eu o vi voando de sua casa, mas a mídia precisa saber que sua esposa estava dizendo a verdade. Ou prefere que todos continuem achando que ela é louca?" Johnny sustentou o olhar do delegado por um momento antes de assentir. Sem dizer mais nada, fez um gesto para que o seguisse. Ao se deparar com a criatura, o delegado ficou incrédulo. O que jazia ali, retorcido e sem vida, parecia um espantalho vestido com trapos e um chapéu surrado. A notícia logo se espalhou pela cidade, e a delegacia e o IML foram tomados por repórteres. Todos queriam ver e fotografar a coisa. Para tentar conter os rumores, Johnny explicou ao delegado que, no momento da morte, uma fumaça negra havia se desprendido do corpo da criatura, deixando apenas aquela casca vazia. Contudo, a comoção não durou muito em Parque das Nascentes, na cidade de Pinhais. O exército rapidamente interveio, confiscando o corpo da criatura e disseminando a visão oficial de que tudo não passava de um engano. Uma réplica de silicone foi apresentada à mídia, enquanto o delegado era ridicularizado publicamente. Com a face instaurada, a dúvida tomou conta da população. Se aquele corpo não era real, significava que o assassino ainda estava solta. O delegado foi até a casa de Johnny no momento em que um novo portão estava sendo instalado. Enquanto tomava café e observava os trabalhadores, Johnny comentou: "Sinto muito pelo que aconteceu com você, delegado." O homem deu de ombros sem desviar o olhar da obra. "Não sinta, detetive Hunter. Eu sei o que vi, e o exército também sabe. Não me importo com o que dizem. Daqui a um mês estarei aposentado e deixando esta cidade. Fiz meu trabalho direito e isso me basta. Mas devo desculpas à sua esposa. Fui eu quem deu aquela entrevista chamando-a de louca." Johnny riu recostado na cadeira. "Não se preocupe com isso. Qualquer um em sã consciência pensaria o mesmo." Cilly apareceu na varanda cruzando os braços. "Mesmo assim, aceito suas desculpas. Afinal, perdi tudo por causa disso." O delegado riu sem graça e assentiu. Cilly então perguntou: "E para onde vai depois da aposentadoria? Ouvi o senhor comentar com o Hunter." Ele suspirou olhando para a estrada. "Ainda não sei. Passei minha vida inteira aqui, mas não tenho nada que me prenda. Só sei que não quero passar os últimos dias sendo ridicularizado por um bando de ingratos." Cilly sorriu de canto. "Então podia se juntar a nós. O senhor não vai durar uma semana sem o trabalho. O tédio vai acabar com o senhor. Mas na nossa equipe terá descanso quando quiser, novos lugares para visitar e casos bem diferentes dos habituais." O delegado estreitou os olhos. "Vocês dois fazem parte de alguma organização secreta que caça essas coisas?"
Johnny riu, deixando os caninos à mostra. Os olhos brilharam em um vermelho profundo, fazendo o homem se arrepiar. Eu diria que somos uma equipe e estamos precisando de alguém para intermediar com as autoridades. Se estiver interessado, venha aqui depois de se aposentar. Esse é o tempo que lhe darei para pensar no assunto. Se aparecer, nós o apresentaremos ao que fazemos. Se não, entenderei sua escolha e partiremos. O delegado bebeu o resto de café, ponderando. Desde que você me tirou do carro, percebi que não era um homem comum. Mas achei que seres como você fossem lendas. Ele se levantou e apertou a mão de Johnny. Depois cumprimentou Cilly com um aceno de cabeça. Mas não precisa esperar um mês pela minha resposta. Nos veremos em breve, Hunter. Assim que ele se afastou, Johnny lançou um olhar divertido para Cilly. Foi rápida, Sra. Hunter. Nem deixou o homem provar o gostinho da liberdade. Ela riu. Acho que já está na hora de acabar com essa farsa, Hunter. O caso foi resolvido e ainda ganhamos um aliado. Por que insiste nisso? Ele arqueou a sobrancelha. Não é óbvio, Sra. Hunter? Ou quer que eu seja mais explícito? Cilly corou, desviando o olhar. A quem quer enganar, Hunter? Greta sempre disse que vampiros não amam, que não têm coração. Por que insiste nisso? Ele segurou o queixo dela com delicadeza, forçando-a a encará-lo. Porque Greta estava errada. Eu sei o que é o amor, Cilly. O suficiente para saber que amo você tanto quanto você me ama. O coração dela disparou, mas não podia negar que amava Johnny. Na verdade, sempre o amou, desde que começou a sonhar com ele há 200 anos atrás. Sabia que ficariam juntos. Quando Hunter se aproximou para beijá-la, ela apenas permitiu que o destino dos dois se cumprisse. Obrigada pela companhia de vocês durante essa aventura eletrizante. Aos que chegaram aqui, minha gratidão. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui e gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais acessível para você. E faça sua inscrição. Até a próxima!